Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula, né? Vamos dar continuidade aí ao assunto que nós introduzimos na aula anterior. Vamos continuar falando um pouquinho sobre análise sintática, tá? Vocês ficaram com uma atividade, né, da nossa última aula, o roteiro de aula, aquele resuminho sobre os termos essenciais da oração que nós iniciamos. E aí hoje, para dar sequência, vocês vão anotar, podem marcar aí os testes daquela unidade 13, tá? Então, todos os 20 testes que vocês têm vão envolver aí tanto a questão da interpretação de texto, quanto a introdução que nós fizemos sobre análise sintática, tá? A diferença de frase, oração, período e os termos essenciais que nós trabalhamos, né? Que foram os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Ok? Bom, então nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, lá na unidade 14, sobre os termos integrantes da oração, tá? O que seriam os termos integrantes? Então nós temos aqueles termos, aqueles elementos que vão fazer parte, que vão integrar uma oração. Ok? Então, nós vimos os essenciais, que são aqueles que tem que ter, né? O sujeito e o predicado. E nós vamos agora para os termos integrantes, que são aqueles termos que nem sempre vão aparecer, né? Tudo vai depender aí do tipo de oração, do tipo de verbo que nós teremos para vocês localizarem ou não, né? Terem ou não esses termos integrantes. Tá? Então, para começar a falar desses termos integrantes, nós teremos que revisar um pouquinho a questão da transitividade verbal, ok? Toda vez que nós temos um verbo, nós temos que analisar que tipo de verbo nós vamos ter em uma oração. Então, nós temos aqueles verbos que nós chamamos de verbos de ligação, tá? O que é um verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele verbo que não vai representar uma ação. É aquele verbo que vai servir apenas para ligar. O sujeito é uma característica, tá? Quais são os verbos de ligação que nós temos? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e às vezes o andar. Então esses verbos eles serão classificados sempre como verbos de ligação, tá? Depois, nós temos a questão dos verbos intransitivos. O que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo vai ser aquele verbo que não precisa de complemento, tá? Vai ser aquele verbo que tem força suficiente, ele tem o seu sentido completo. Então, quando eu falo, por exemplo, o gato morreu, tá? Você entende o que aconteceu, né? O gato é o sujeito, morreu é o verbo. Esse verbo, ele tem o sentido completo. Você entende a ação. Né? Claro que se você quiser dizer onde o gato morreu, como o gato morreu, do que o gato morreu, você até pode completar. Mas o verbo em si, ele é um verbo que tem um sentido completo, tá? Eu desmaiei. Você até pode dizer eu desmaiei ontem, eu desmaiei em frente ao mercado, mas o verbo desmaiar, ele tem um sentido completo, ele não precisa de complemento. Então esse é o verbo que nós chamamos de intransitivo. E depois nós temos os verbos transitivos. O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de complemento, tá? Todo verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento, ele não tem um sentido completo. Esses verbos transitivos, eles têm, né, as suas variações. Então, nós temos o verbo transitivo direto, que é aquele que vai exigir um complemento direto, ou seja, não aparece preposição. Por exemplo, a Maria comprou um carro. Então, quando você diz a Maria comprou o quê? Eu preciso de um complemento, tá? Quando eu pergunto o quê, você tem como resposta um carro. Esse complemento, ele não veio precedido de preposição, tá? Então, esse é um verbo que nós chamamos de transitivo direto. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de um complemento, mas o complemento ele vai vir antecedido de uma preposição. Eu preciso de dinheiro, tá? Então eu preciso de quê? De dinheiro. Quando eu tenho a resposta de dinheiro, esse de, ele é uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição antecedendo o complemento, nós temos um verbo que eu chamo de verbo transitivo indireto, tá? Então, lembra, verbo transitivo, ele precisa de complemento. Transitivo direto é aquele que o complemento vem direto, não tem preposição. Transitivo indireto é aquele que o complemento vem indireto, ou seja, o complemento ele vem antecedido de uma preposição, tá? E nós temos aquele verbo transitivo direto e indireto.
O verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo que vai exigir dois complementos, tá? Então, por exemplo, Maria deu um presente a João. Então, o verbo dar, ele precisa de dois complementos. Por quê? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, deu o quê? Um presente. A quem? Ao João. Então, eu tenho os dois complementos. Um direto, não tem preposição, e o outro indireto, vem antecedido por uma preposição, tá? Essa questão de transitividade dos verbos, vocês vão encontrar lá na página 182, tá? Então, lá vocês têm a explicação da transitividade verbal. Por que é importante você conhecer a transitividade verbal? Porque vocês vão observar que os complementos verbais que nós vamos estudar agora, eles estão relacionados a essa questão da transitividade verbal, tá? Então, lá na página 183, nós temos então os complementos verbais. Os complementos verbais, eles fazem parte desses termos integrantes que eu falei para vocês no início da aula de hoje. Tá? Nós temos dois tipos de complementos verbais. Nós vamos ter o objeto direto e o objeto indireto, tá? Então, toda vez que vocês virem em algum lugar a palavra objeto, o objeto nada mais é do que o complemento do verbo. Ele pode ser direto ou indireto. Essa classificação vai depender do tipo de verbo, tá? Então, se o verbo é transitivo direto, eu tenho objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. E se o verbo for transitivo direto e indireto, nós temos dois objetos, um direto e um indireto, ok? Tá, como que você vai analisar o objeto dentro de uma oração? Então, se eu tenho lá, os meninos precisam de ajuda. Quem é o sujeito? Os meninos. Precisam de ajuda é o predicado. Dentro desse predicado eu tenho o verbo precisam, tá? Só que se eu disser os meninos precisam, essa frase ela não tem sentido completo. Então você vai perguntar para o verbo precisam de quê? Quando eu tenho a resposta de ajuda, esse de ajuda está completando o sentido do verbo precisar. Então, esse elemento, essa expressãozinha de ajuda que completa o sentido do verbo, vai receber o nome de objeto, tá? Para classificar se é direto ou indireto, então você tem que analisar a questão da preposição. De ajuda. O de é uma preposição. Então, esse de ajuda nós chamamos de objeto indireto, tá? Os meninos escreveram a carta. Então, os meninos é o sujeito, escreveram a carta é o predicado. Dentro do predicado eu tenho o verbo, escreveram, tá? Só que se eu digo os meninos escreveram, você vai perguntar, escreveram o quê? Quando você tem como resposta a carta, essa expressão a carta completa o sentido do verbo escreveram, tá? Então, se eu perguntei escreveram o quê? Eu não tenho preposição. A carta não vem antecedida de preposição. Então, nós temos aí um objeto direto, tá? Então, objeto é o complemento do verbo. Direto, se completar um verbo transitivo, direto. Indireto, se completar um verbo transitivo, indireto. Ok? Podem acompanhar aí lá na página 183, que vocês têm também a explicação, a definição, os exemplos, tudo certinho sobre os objetos, tá? E na sequência nós temos o complemento nominal, tá? Então presta atenção, ó, os objetos são complementos verbais, eles completam um verbo. O complemento nominal, ele vai completar um nome, tá? O que seria o nome na língua portuguesa? Nome, nós temos os adjetivos, os substantivos, tá? Então, cuidado, porque o complemento nominal, ele é muito semelhante ao objeto indireto, porque o complemento nominal, ele também vai ser antecedido por uma preposição, só que a diferença é que o complemento nominal, ele completa um nome, tá? Então, quando eu digo pra você assim, ó, eu tenho medo de barata, tá? Então, eu, sujeito, tenho medo de barata, predicado, tá? Dentro do predicado nós temos o verbo tenho, tá? Tenho o quê? Eu preciso completar esse verbo. Então, tenho medo.
A palavra medo completa um verbo. Então, a palavra medo é um objeto direto. Direto porque não tem preposição, tá? Mas quem tem medo de alguma coisa, tá? Então, quando eu digo de barata, essa expressão de barata está completando o sentido da palavra medo. Então, nós temos aí o que nós chamamos de complemento nominal. Eu estou completando um substantivo. Eu estou completando a palavra medo, que é um substantivo, tá? Então, isso é um complemento nominal. Olha aqui outro exemplo que a apostila traz. Ricardo ficou contente com a promoção. Então, quem ficou contente? Ricardo é o sujeito. Ficou contente com a promoção é o predicado, tá? Tá, Ricardo ficou contente. Beleza, temos aí, né, um predicado até nominal, né? Verbo ficar, temos um adjetivo. Mas quem fica contente com alguma coisa. Então, com a promoção, está completando o sentido da palavra contente. Contente é um adjetivo, então seu completo nome, nós temos aí um complemento nominal, tá? Deu para perceber a diferença? O complemento verbal, ele completa um verbo, né? Preciso de quê? Preciso, precisar. Agora, o complemento nominal, ele completa um nome, tá? Então, deem uma olhadinha aí nessa página 183 de vocês, que vocês vão ter os exemplos. E aí, lá na página 184, vocês têm um box, e dentro desse box, vocês terão ali algumas frases que mostram para vocês a diferença entre o objeto indireto, que completa o verbo, e o complemento nominal, que vai completar um nome. Tudo bem? Bom, então essa primeira parte dos termos integrantes, né? Transitividade verbal, que vocês têm que aprender, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal, vocês vão usar essas informações que foram dadas nessa aula, né? Essa primeira parte, para completar também, como atividade da aula de hoje, a página 186. Tá? Lá na página 186, vocês vão ter a questão do roteiro de aula, que vai trabalhar aí com os termos integrantes da oração, tá? Nós vamos ter lá a questão dos termos integrantes, que, como eu disse, né, são esses que vão integrar, que vão fazer parte. E também a questão dos termos essenciais, né? Do sujeito e do predicado, que nós já comentamos no vídeo anterior, ok? Então, como atividade, vocês vão ficar com os testes da unidade 13, tá? Que são os testes relacionados ao sujeito e o predicado, que nós trabalhamos na aula anterior, e com a página 186, essa parte do roteiro de aula relacionado aos termos integrantes da oração. Lembrando que nós temos ainda outros termos integrantes, tá? Mas hoje nós vamos ficar só com essa primeira parte. Os tipos de verbos, os complementos verbais e os complementos nominais, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Como eu sempre falo, eu estou aqui, estou à disposição. Podem fazer as perguntas, vamos conversar, não fiquem com dúvidas, tá? Esse é um conteúdo bem tranquilo, bem gostoso, mas vocês têm que entender desde o início, porque se ficar alguma lacuna, se ficar alguma dificuldade, isso pode atrapalhar depois o entendimento, né, das próximas funções que nós vamos trabalhar, ok? Fica aguardando a resposta de vocês, tirem uma foto aí, arquivem, né? Não esqueçam disso e me enviem. Lembrando que vocês precisam identificar a qual aula as atividades estão relacionadas, tá? Porque tem aluno que está me enviando algumas atividades de aulas anteriores, de aulas atrasadas, e aí se vocês não identificarem, fica complicado, né? Às vezes a gente tem que ficar procurando anteriormente, então sempre identifiquem certinho, tudo bem? E aí eu volto na próxima oportunidade para nós darmos sequência aí à análise sintática. Até a próxima!